o Jorge Soros está passando o controle do seu império de 25 bilhões de dólares para o seu filho Alex. Será que ele está doente? Estados Unidos da América, professor. Como é que está essa águia? Essa águia ainda está voando ou não? É um negócio assim assustador o que está acontecendo. Olha lá, a economia alemã está fazendo água, o custo da energia está muito alto na Alemanha. Muitos alemães já começaram, inclusive, a migrar para outros países, saindo da Alemanha. Lá a liberdade de expressão está muito baixa, como no Reino Unido, como na Irlanda agora, que o Partido Verde da Irlanda propôs mais controle. A Europa como um todo está indo para um estado orwelliano, né, de controle para atender aos seus donos, que são os DGs. Então, a situação na Europa não está boa e eles só veem, os anglo-saxões, os DGs e outros, só veem a situação como uma solução radical. Isso, obviamente, não é bom. Aliás, por falar em DG, mas aí também é um peão dos DGs, o Jorge Soros está passando o controle do seu império de 25 bilhões de dólares para o seu filho Alex, né? Então, a sucessão na Open Society Foundation já começou. Apenas uma lembrança. Ok? Será que ele está doente? Ele já está bem velho, né? E todos achavam que ele não ia passar para o Alex. O Alex não entende nada de coisa nenhuma, é um garoto, gosta de festa, se diz mais político que o pai, né? Se eu não me engano, todos achavam que ele ia passar para um outro filho dele, mais velho, de 50 e poucos anos, se eu não me engano, Jonathan, algo assim. Mas parece que os dois não se entenderam e ele está passando para o Alex, que é um rapaz, um playboy melhorado. E né? quando passa esse poder, no caso aí, para esse filho, você acredita que melhora ou piora, ou a gente não pode prever nada ainda? Não, piora muito, porque Jorge Soros era um cara, um peão dos DGs, um cara não bom, mas pelo menos inteligente. Agora ele passou por uma pessoa não boa, mas burra. Então, a pior coisa que tem são os burros motivados. Ainda mais com uma caneta na mão, né? Exatamente. Só mais um detalhe, então, sobre uma reunião de peão de DG. O Bill Gates foi a Pequim e teve uma reunião com o Xi Jinping. Ok? Talvez, não sei se isso foi noticiado, dá uma catada aí, talvez tenha. O Bill Gates foi lá apertar a mão do Xi Jinping. Óbvio que ele não fez isso a troco de nada, né? Inclusive, o Xi Jinping, para mostrar o controle, falou que ele é um velho amigo. Xi Jinping falando para o Bill Gates, ok? Na CNN americana. É isso aí, tá aí. Cumprimento velho amigo. Você acabou de falar, tá vendo? O professor está sempre bem informado. No primeiro encontro entre o magnata dos negócios dos Estados Unidos em ano. É lógico que o Xi Jinping não tem amigos, tem interesse, né? Tá aí o Bill Gates aí, ó, olhando para ele, né? Todo contente. Muito bem. Então falamos de dois peões dos DGs, realmente empregados que ficam no tabuleiro. Falamos da Europa, vamos agora dar um pulinho aos Estados Unidos. Estados Unidos da América, professor. Como é que está essa águia? Essa águia ainda está voando ou não? Para você ter uma ideia da situação, um jornal divulgou que a China tem uma base em Cuba, de onde ela espiona os Estados Unidos. Muito bem. Primeiro, o porta-voz do Pentágono negou que isso existisse, ou que ele soubesse disso. E aí, depois que os fatos vieram à tona, né, o Kirby, que é o porta-voz do Pentágono, disse que realmente tem, olha só, realmente tem, a China tem uma base de inteligência de espionagem em Cuba, e que eles sabem disso, e que ela está lá desde o governo Trump. Ou seja, é igual o caso do balão. A pergunta é, como é que a China espiona os Estados Unidos, seja com balão, seja com uma base em Cuba, durante anos, o Kirby disse que é desde 2019, durante anos, e ninguém sabia disso. Quem divulgou foi um jornal. É um negócio assim assustador o que está acontecendo. Olha lá. Pentágono, relatos da mídia sobre estação espiã chinesa em Cuba não são precisos. Um fala que é, outro fala que não é.
Depois você vai ao Kirby, que é o porta-voz do Pentágono, e ele reconhece que realmente tem, né? O porta-voz, desculpe, o Kirby, porta-voz do Pentágono. Veja bem, o que acontece? Como é que pode, durante anos e anos, seja com balão, seja com uma base, os chineses coletarem dados e simplesmente ninguém viu? O que está acontecendo nos Estados Unidos? Ok? Então, é um negócio assim, chega a ser profundamente frustrante o que está acontecendo lá, né? No campo econômico, não podia deixar de ser diferente, os Estados Unidos chegou a 32 trilhões de dólares de endividamento. 32 trilhões. Poucas semanas depois do Congresso ter autorizado a suspensão do teto da dívida, né? O pior não é isso, o pior são as projeções. Os Estados Unidos tem déficit gêmeo, ele tanto internamente, ele recolhe menos impostos do que ele gasta, então ele está sempre devendo internamente, e externamente ele importa mais do que exporta. Então ele é devedor nos dois, né? Então, para sobreviver, ele pega empréstimos. A projeção é de que ele chegue a 127 trilhões de dólares, além dos 32 que já tem, nos próximos 30 anos. Só para vocês terem uma ideia, ele tem 32 trilhões de dólares de dívida e o PIB do país, o PIB anual, é 22 ou 23 trilhões. Se prevê que em 2050 os Estados Unidos estará gastando 40% das suas receitas para pagar juros. Você lembra da década de 80, quando se falava em pagamento de juros, era aquela confusão aqui na América Latina? É uma vergonha. Direto. Pois é. Na época, na década de 80, Betete, os países endividados da América Latina, inclusive o Brasil, que teve uma moratória, a Argentina já fez 2 ou 3, né? O FMI vinha e, para emprestar dinheiro para o país, impunha regras. Você lembra? Sim. Não podia gastar, né? Não podia fazer isso e aquilo. E isso limitava o crescimento do país, que era o objetivo do FMI, impedir que você crescesse. Os Estados Unidos se endivida estratosfericamente, sem nenhum limite, sem nada. E ninguém diz que ele tem que seguir regra nenhuma. Por quê? Porque ele não pede dinheiro ao FMI. Por que ele não pede dinheiro ao FMI? Porque ele pode rodar o dólar, pegar emprestado e dar dinheiro para o FMI, ao invés de receber. Então, as regras que se colocaram para os países da América Latina e outros endividados, você tem que ter responsabilidade fiscal, você tem que ter um orçamento equilibrado, você precisa ter mais receita do que despesa. Essas regras não valem nos Estados Unidos, para o governo americano. Okay? Olha só para onde é que a coisa vai. A coisa vai tomar uma proporção gigantesca a partir do mês que vem, 1º de julho. Mais uma datazinha para você, 1º de julho. Você tem que entender que teu pai só é teu pai porque ele te dá as coisas. No post de hoje, o amigo Elon Musk, ele disse que vai ter abundância para alguns e falta para a maioria. Só olhar o que está ali. Porém, ele não é o cara. Eu quero que vocês olhem com mais carinho. E esse cara é o cara que está articulando tudo. E, na realidade, Betete, só uma coincidência. Ele é judeu, tá? É o cara, e ele está trabalhando pesado, inclusive. Ele teve recentemente lá na Arábia Saudita e se vestiu, inclusive, de árabe, negociando, né, bilhões de investimentos, tendo a agenda que ele está propondo para o mundo. Ele é o maior investidor hoje na área de saúde global, Betete. Olha que coisa interessante. Você sabia disso? Esse é o cara, né? E esse cara, ele estava escondidinho.